Também tô aqui aberto no 3 horas Face. eu tô morrendo de fome, eu tô comendo. Ó, começamos, acho que estamos ao vivo, Estamos! graças a Deus. Já o Facebook avisar para as pessoas que a gente está online. Estamos, tô. Eu comendo, meu Deus. Para de comer. Olá, Gustavo está online, Já Leone. vejo o coraçãozinho. Então, estamos online. Olá a todos, boa noite. Ah, olha, aparece se a gente for no site do streaming que a gente está usando, o site, está aparecendo os comentários aqui. Eu adorei essa tecnologia tudo integrada. Não precisa nem ficar com o Face aberto. Ai, que legal! Ótimo, né? Porque a gente está com delay no Facebook, então a gente fica vendo a gente meio engasgando assim. Gostei que dá para ver por aqui. Eu não estou vendo nada, então você me guia, por favor. Pode deixar. O Lucas Eu não pergunta estou que não vai enxergando. conseguir ficar por muito tempo, mas perguntou se a live vai estar disponível. A gente pretende deixar ela gravada assim na página, quanto mais gente ver, melhor. Então não se preocupa, se depender da gente e da nossa habilidade com a tecnologia, vai ficar gravado sim. Boa noite, Camila. Boa noite, Adriana. Camila. Boa noite, Thiago Martins. Boa noite, Rodrigo. Olá, Fábio. Tudo bem, Olá, pessoal? boa noite a todos. Boa noite, Narras, essa presença ilustre. Boa noite, Paulo. Ah, Estamos com 18 olá, pessoas Paulo, assistindo. Renata e Arley. Yarley vai ganhar um presente meu. O Eu Yarley é vou o nosso. pensar ainda, mas Yarley é o essa é uma nosso coisa muito especial. técnico. Ele falou que o Facebook não notificou a live. O Facebook está tentando sabotar a gente. Mas eu tenho esse problema também. As lives de Valo não aparecem para mim meia hora depois, 40 minutos depois. Boa noite, Boa Chuva. noite, Silva. Sirius, boa noite. Sirius, eu nem preciso dizer que ele está aqui do meu lado, né? Vendo a live pelo celular, no mesmo cômodo que eu. Foi notificado pessoalmente. Notificado pessoalmente. Oi, Regina. Jaderson, tudo bem? Ai, que bom. Tomara, Camila. Tomara que dê certo, sim. Se não, você deixa aí nos comentários, porque isso é papo para muito tempo. O áudio está ok, Sim. o vídeo está tudo ok. Estamos a 3 minutinhos online. Esperar o Face notificar o pessoal, porque demora. Acho que a gente poderia começar se apresentando também, né, para não ficar esse tempo ocioso. Acho que como você tem mais tempo de valor do que eu, pode começar. Meu nome é Defesa Guiliana, eu sou reverenda da Ordem Valanon. Eu estou em Valanon desde 2005. Também sou membro do clã Bledovindos e professora de artes e especialista em estudos culturais e históricos da diáspora e civilização africana pela FUNEMAC, que é uma universidade aqui de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. Eu fiz essa pós-graduação que me deu algum conhecimento de algumas questões que são relevantes de serem levantadas hoje, né? Em momento do Black Lives Matter, aliás, Black Lives Matter já tem um tempo, né? Mas em momento que essa questão voltou à pauta com a morte do George Floyd, estamos aqui para conversar sobre esse assunto, inclusive no contexto da nossa espiritualidade, que é uma espiritualidade europeia. Acho que é minha vez agora. Meu nome é Ela, eu sou da Alten em Valanon, né, que é a segunda etapa no caminho da formação sacerdotal. E já que o Narra já deixou isso público em Valanon, em breve me tornarei reverendo como o Defesa é.
Estou em Valonum desde 2015, então já tem um tempinho aí. Eu sou estudante de Letras e Literaturas na Universidade Federal Fluminense, sou poeta, tradutor. Atualmente estou traduzindo um poeta irlandês para o meu TCC, então aí já desdobramentos da fé na pesquisa. E aqui a gente hoje vai falar sobre, justamente, como o Dufeza bem pontuou, nesse ponto, nesse tempo em que o movimento Black Lives Matter está em bastante pauta na mídia, bastante gente foi trazida a atenção a esse assunto, a gente não poderia se isentar e não comentar isso como duas pessoas negras que participam de uma religião de matriz europeia, né? A gente tem que se posicionar. Valonum é reconhecida no meio druídico e no meio pagão como uma ordem que se posiciona politicamente, nunca deixou de se posicionar, e não seria estranho se a gente não comentasse sobre esse assunto hoje. É isso, eu deixei um post aberto para o pessoal fazer pergunta, mas o pessoal só curtiu, ninguém perguntou nada. Eu fiz um post no Instagram também. Duvido que vocês não tenham perguntas, mas então a gente começa, né? Já estamos há 6 minutos ao vivo. A gente pode começar falando sobre ancestralidade, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas até ficam com algum receio de perguntar. Uma vez uma amiga minha perguntou, uma amiga que não é religiosa, como eu, que reconheço a minha ancestralidade africana, uma espiritualidade. E foi uma pergunta incrível, que eu pensei assim, várias pessoas devem ter pensado isso, né? E ela me perguntou, assim, essa pergunta. Então, oi, Caroline. Caroline tá falando que postou pergunta. Eu não vi. Vamos voltar lá na pergunta da Caroline Garcia. A nossa ideia de Europa Manda de novo. Aqui no comentário, que a gente fica mais fácil para ver. Vamos deixar gravado. A nossa ideia de Europa é da ideia do continente que invadiu a África, dividiu a África e que invadiu as Américas. Então, quando a gente fala que pratica uma religião europeia, as pessoas logo pensam nessa Europa das grandes navegações. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a minha religião é da Idade do Ferro, é da Antiguidade. Os povos cuja religião eu me inspiro para praticar a minha espiritualidade hoje não invadiu lugar nenhum, não escravizou ninguém. Pelo contrário. Até que se prove o contrário, não escravizou ninguém. Então, vamos ler com mais calma essa questão da religião europeia, porque a gente logo pensa em Europa, União Europeia. Não é isso. Grandes navegações, exploradores, não. A gente está falando de um dos povos, tinha um monte de povo lá, tá? A Celta também não era índio da Europa, era um dos povos, vários povos que moravam lá na Idade do Ferro, e que a gente se inspira, né? Então, não tem nenhuma relação entre explorador e explorado, opressor e oprimido nessa questão de ser de uma espiritualidade céltica. A segunda questão é que a minha espiritualidade prevê o culto aos ancestrais, e ele não determina que ancestrais sejam esses. Então, dentro do meu culto, eu posso homenagear os meus ancestrais, seja lá quais forem, né? A nossa religião tem esse respeito pela nossa ancestralidade, de modo algum. Uma coisa suplanta a outra, ou eu deixo de ser descendente de africano porque eu tenho uma espiritualidade céltica, assim, não faz muito sentido. E é até legal pontuar que dentro de Valonum a gente tem esses dois conceitos que seriam tanto os ancestrais da fé, que são essas pessoas que nos inspiraram até a religião que a gente tem hoje, e nossos ancestrais de sangue. Em nenhum momento a gente tem que decidir entre um e outro. Esses dois grupos de ancestrais compõem a nossa ancestralidade, tanto física quanto espiritual, e eles têm que ser honrados. A gente participar de uma religião e esquecer da nossa ancestralidade sanguínea, para nós é incoerente, uma religiosidade que tem como pilar o culto aos ancestrais. Então, a nossa família de sangue não pode ser excluída dessas relações, né? Então, acaba tendo esse senso comum de que uma pessoa negra que participa de uma religião europeia, aí, como o Dufeza pontuou, uma concepção de Europa completamente diferente da Europa que os celtas viveram, tem esse senso comum de que a gente renega a nossa ancestralidade negra, a nossa ancestralidade indígena, que, como
a maior parte dos brasileiros nós temos, né? Pelo contrário, justamente por ser de uma religião que tem como pilar a ancestralidade, a gente não pode abandonar qualquer ancestral que seja. Eles fazem parte do nosso culto, eles fazem parte da nossa concepção de mundo. E tem uma perguntinha ali da Regina, que eu acho que, como você contou, essa questão de ser um conceito de Europa diferente que a gente trabalha, eu acho que eu vou responder agora. Que a Regina perguntou se havia discriminação entre os celtas. Então, muitas camadas dessa pergunta. Povos, por natureza, né, são etnocêntricos. Então, qualquer povo que você for pegar na história da humanidade vai achar que ele é o povo. Mas, se você está perguntando em discriminação racial, entre os celtas isso não ocorreu. Por quê? Porque esse conceito de racialização das pessoas humanas começou com as grandes navegações, né, quando os europeus começaram a ter contatos com povos de Ásia e de África. Então, esse conceito de diferentes raças não estava disponível na época dos celtas. Obviamente que eles eram preconceituosos com qualquer povo que não fosse o povo deles, né? Inclusive entre outros povos celtas. Mas uma discriminação com cunho racial não poderia ter existido na Idade do Ferro, porque esse conceito ainda não tinha se estabelecido, né? Como a gente conhece ele hoje. Ok. A Carol repetiu a pergunta dela, pedindo para que a gente explicasse, porque parece que já perguntaram para ela, né, se pessoas negras só poderiam cultuar deuses africanos, alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver aqui. O que acham de pessoas que dizem que negros só podem cultuar entidades africanas? Ela falou que já respondeu, mas queria que a gente respondesse com mais propriedade. Bom, o que eu vou responder, se alguém tem esse tipo de dúvida, é que pessoas negras podem fazer qualquer coisa. Exatamente. Nós somos pessoas, gente. Sabe? Vamos tirar o negras dessa frase e entender que nós somos pessoas. Todas as campanhas antirracistas, elas só querem dizer isso. Negros são pessoas. Por que a gente fala que vidas negras importam? Aí vem um tiozão botar todas as vidas importam. Ju, é sério. Sim, todas as vidas importam. Só que tem uma que está sendo alvo de violência, de chacina, de morte, de preconceito religioso, de apagamento epistemológico, de tudo que você pode imaginar. Então, agora não é a sua vez, agora é a vez de lembrar que vidas negras importam. E isso, vidas negras importa para dizer que nós somos tão vida quanto qualquer pessoa de outra cor. Nós somos tão pessoa quanto qualquer pessoa de outra cor. Nós temos tanta capacidade intelectual de estar academicamente capazes de falar sobre qualquer assunto quanto qualquer pessoa de outra cor. Eu sou capaz de vestir qualquer tipo de roupa e ter qualquer tipo de religião, de profissão e ocupar qualquer espaço quanto pessoas de outra cor. É isso que eu vou responder. Não existe um kit negro que a gente recebe quando a gente nasce, que aí você tem que sambar, que você tem que gostar de feijoada, você tem que ser de religião de terreiro. Eu não sou um personagem folclórico, eu sou uma pessoa. E uma pessoa com gostos variados, que tem interesses múltiplos. É isso que as pessoas têm que parar de achar. Inclusive, se você for ver em vários textos ou memes, assim, de coisas racistas que as pessoas fazem e não percebem, inclui várias dessas coisas, assim. Chegar para um negro e falar assim, me ensina a sambar? Quem falou que eu sei sambar? Sabe? Isso é um estereótipo de negro. Complementando a sua fala, Dufeza, e a pergunta da Caroline, sempre que vocês forem perguntados ou se surgir uma dúvida entre vocês sobre pessoas negras podem fazer coisa X, vocês substituam o termo pessoa negra por pessoa branca. Eu, particularmente, nunca vi na minha vida uma pessoa branca ser ridicularizada por ser de religião de terreiro. Porque existe um conceito na nossa sociedade racista de que a pessoa branca ela é universal, então ela pode ocupar qualquer espaço que ela quer. Uma pessoa branca pode ser de terreiro, uma pessoa branca pode ser budista, uma pessoa branca pode ser católica, uma pessoa branca pode ser de qualquer religião. Mas quando somos nós que ocupamos esses espaços, que geralmente a maioria é branca, a gente é questionado o tempo todo se a gente pode fazer parte desse lugar. Mas qualquer ser humano é um ser complexo, como o Dufeza disse, e é um ser universal. Então eu
usufruindo da minha qualidade de ser humano, posso habitar qualquer espaço que eu quiser, inclusive uma religião de matriz europeia. Isso não me faz menos negro, isso não me faz menos consciente da minha etnia, isso não faz menos consciente das opressões que me atingem e de como eu tenho que viver a minha vida pensando em como desmantelar esse sistema que nos delega a caixinhas, né? Então, sobre essa pergunta, justamente, se a pessoa negra pode não cultuar deuses africanos, por que não poderia? Né? Se todos, como seres humanos, a gente tem essa liberdade de culto, a gente tem essa liberdade de afinidade religiosa. Eu não estou na espiritualidade celta porque eu não gosto dos orixás, ou porque eu não gosto de ser negro. É por uma questão de liberdade. Eu posso, eu quero e eu vou fazer. Né? Eu acho que acham justamente, né, que a gente é uma personagem. Então, para você ser negro, você tem que ter todas os itens da listinha ticado, né? Então, tem que ter o cabelo crespo e black power, tem que ter a pele bem escura, tem que ter o nariz largo ou a boca larga, tem que ser de religião de terreiro, tem que comer feijoada, tem que saber sambar. Gente, eu não sei sambar, mas eu também não sei dançar sapateado irlandês, eu não sei dançar at all. Então, assim, isso não me faz menos eu, porque a identidade, ela não é feita de estereótipos, uma identidade é feita com base em leitura social. Então, não importa, eu posso, sei lá, eu não sei qual é a coisa mais branca que existe no mundo, mas se eu fosse membro da organização mais branca do mundo, eu ainda assim seria enxergado como uma pessoa negra. Isso não me deslegitima enquanto ser humano negro, enfim. É isso, né? Negro faz parte da minha identidade. Então, nada que eu faça me torna menos negra. Quando o Alan fala dessa questão do branco ser visto como um ser humano universal, isso é importantíssimo para você, meu amigo, que gosta de mim, que está na minha ordem, que está no Facebook, que está assistindo, que você compreenda isso. Que às vezes uma pessoa branca fica ou lida como branca, né, tida como branca socialmente, ela fica com receio de fazer certas perguntas. Eu tenho medo de ser racista. Não tenha medo, fala. Porque eu sei que você foi criado numa sociedade racista e você vai falar coisas racistas para mim, como eu mesmo falei. Consciência racial é uma coisa que é adquirida, né? Tem até um livro lindo chamado Tornar-se Negro, Neuza Ribeiro, se não me engano, né? Que você, adquirindo consciência, você se torna negro. Eu não sei sambar, eu não me sinto na obrigação de saber sambar, mas eu me sinto na obrigação de saber qual é o papel do samba dentro da cultura negra. E eu sei, eu aprendi. Eu não me sinto na obrigação de aderir a uma religião de terreiro porque não toca o meu coração. Eu acho lindo, frequento sessão, gosto de ver as imagens de meus amigos que são das iniciações, mas eu não me sinto chamada para ir lá pessoalmente. Mas eu sei qual o papel da religião de terreiro dentro da cultura negra. E eu a defenderei em qualquer espaço que tiver. Eu sei qual é o papel da capoeira na cultura contemporânea hoje, e qual foi o papel da capoeira da época dos quilombos até aqui. Isso é uma questão de consciência, uma questão de conhecimento, né? Não é porque eu sou negra que eu sei isso. Então, não peçam receitas de feijoada para qualquer pessoa negra só porque ela é negra. Não peçam para pessoas negras ensinarem você a sambar. Nós não somos personagens. Nós sabemos coisas que qualquer pessoa sabe em qualquer um dos espaços. E a nossa negritude, ela é sempre colocada à prova, né? Aquela questão da universalidade. O branco não é chamado de menos branco ou questionado se ele é branco quando ele faz dread, quando ele bota trança na go, quando ele vai para a religião de terreiro, mas eu tenho que justificar o tempo todo. Por que você não sabe sambar? Mas por que você não gosta de fumar? Mas por que você foi para a religião europeia? Né? A gente é colocado à prova o tempo todo. E ainda tem mais uma parte disso que o branco não se pensa enquanto um ser racializado, né? Somos nós que temos etnia, o branco não tem etnia. Mas eu não sei se vocês estão cientes, foram várias ondas migratórias do continente africano causadas pela escravização desses povos, né? E são diferentes povos. E como a escravidão no Brasil não manteve registros dessas ondas migratórias, eu não faço ideia de qual seja a minha ancestralidade. Eu não sei se eu sou Nagô, eu não sei se eu sou Jeje, eu não sei que sangue eu tenho no meu corpo. Da mesma forma que os brancos não sabem, né? Tem matrizes
diversas na Europa. Você pode ser italiano, você pode ser alemão, você pode ser francês, você pode ser um monte de coisa. E as pessoas brancas não tendem a pensar quais são as matrizes que as compõem, porque os brancos são considerados seres universais. Mas, por exemplo, eu adotar uma religião de terreiro não me faz mais negro, porque eu nem sei se essa é a minha ancestralidade de fato. Talvez seja, talvez não seja. Se eu for querer ser tudo o que meus ancestrais de sangue já foram, eu vou ter uma prática completamente esquizofrênica, porque tem muita gente que contribuiu para a minha existência hoje, né? Não tem como a gente ter certeza de que eu estou seguindo o caminho dos meus ancestrais. Isso não existe para ser humano nenhum. Porque, como seres humanos, todos nós somos múltiplos. A gente tem diversos povos contidos dentro da gente. Isso faz parte também de uma ideia folclorizada de África, de que na África todo mundo tem pele marrom, todo mundo tem nariz largo, todo mundo tem cabelo crespo, todo mundo cultua orixá. Gente, é uma parte ínfima da África, da onde vem o culto aos orixás. É o continente com a maior diversidade de DNA do planeta Terra. Então, assim, tem gente de pele da minha cor, que é africano, de 1000 gerações, tem cabelos lisos que são africanos, tem nariz fino que é africano, e tem uma leva de religiões que eu nem poderia nominar, tá? Exatamente. Faz parte de uma ideia ruim que a gente tem de África, como um vilarejo, todo mundo batendo tambor com roupinha colorida, que a gente tem que quebrar, assim, para ontem. Tiago perguntou se nós já sofremos preconceito no meio pagão. Onde a gente já não sofreu preconceito. Então, que eu saiba, não, né? Beatriz Nascimento, que é uma autora incrível, ela fala que o racismo é um emaranhado de sutilezas, né? E que os países que sofreram apartheid, por exemplo, como os Estados Unidos, né, que nego quebra o pau, aponta e xinga, a gente enxerga o racismo de maneira óbvia. Como no Brasil é esse emaranhado de sutilezas, a gente fica sempre na dúvida, sempre no não sei, a não ser que surja uma blogueira louca e comece a falar coisas sem noção, aí a gente fala, aquilo ali é racismo, mas em outras partes a gente não sabe. É mais uma questão de não reconhecimento, exclusão, demérito. São coisas mais sutis, justamente. Eu falei, pelo menos para 3 presidentes do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Social, eu me lembro de ter dito isso para 3 presidentes, né? Se não o quarto, que está agora vigente, meu amigo Marcelo, que o problema do druidismo no Brasil era que os delegados dos grupos, né, os líderes dos grupos, não se sentavam para analisar os pontos em comum. Que enquanto a gente não estabelecesse quais são os pontos em comum, a gente não podia ter um conselho, porque cada um fazia um troço, cada um chamava aquilo de druidismo. E nós, neste momento, juntos, temos que nos reunir com toda a calma e ver os pontos em comum para construir uma base mínima comum. Né, como se faz na educação, a base mínima curricular comum. Eu falei isso para 3 presidentes. Ouviram, ou não responderam, ou responderam qualquer coisa, ou ficou para depois, não aconteceu. Hoje, eu estou participando do grupo de palestrantes dessa edição do Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Celta. Um homem branco de uma outra religião falou a mesma coisa. E todo mundo achou incrível. Surpreendente, como se aquilo nunca tivesse sido dito, sabe? É racismo? Vai ficar sempre aquela dúvida, não sei, pode ser, sei lá. As pessoas sempre fazem referência a uma determinada moça, a um determinado site que ela sabe que ela construiu, que é minha amiga também errou, que ela construiu todos com os textos do meu, que é muito mais antigo. Então, esse não reconhecimento da antiguidade, ele é racismo? Ou ele é pessoal? É sempre assim uma nuvem de dúvidas, mas que vai te mantendo num lugar, né, de subalterno. É por aí. Eu tinha pedido para a gente abordar um pouco do termo de lugar de fala segundo a Djamila, né? Eu acho que isso é importante para a nossa discussão, né? Que eu vejo muito na internet as pessoas tendo uma ideia equivocada do que seria o lugar de fala, né? Então, não sei nem por onde gente, mas em suma, todas as pessoas têm lugar de fala, porque lugar de fala é lugar de onde se fala, né? Então, todas as pessoas têm um background, um plano de fundo
que confere a elas uma determinada posição sobre um assunto, né? Então, quando a gente usa o termo lugar de fala para censurar a fala de alguém, tipo, você não tem lugar de fala para isso, não é bem assim que a banda toca, né? Tipo, todas as pessoas têm lugar de fala. A gente precisa que o branco se conscientize de que ele faz parte, que ele racialize seus discursos, ele entenda que ele tem as opções que ele tem, justamente por ocupar um lugar da branquitude. A branquitude também deve ser racializada, assim como a negritude deve ser racializada, para a gente entender por que a gente tem as opiniões que a gente tem, né? Então, eu falo a partir das minhas experiências, da minha empiria, como um homem negro, gay, e de religiosidade celta, né? Esse é a porção do racismo que eu consigo enxergar. A defesa, por outro lado, consegue enxergar outra porção desse mesmo problema. E a partir desses diferentes pontos de vista, a gente consegue criar um panorama sobre o assunto. Então, é importante que brancos falem sobre racismo também, e que eles falem sobre raça também, da própria, e como essas interseções que a gente tem com outras etnias, né, com asiáticos, árabes, para a gente entender de uma forma mais ampla como o racismo se constrói. Então, esse texto da Djamila é um livro curtinho, tem umas 36 páginas, eu acho que tem até e-book na internet, sei lá, por R$10. Recomendo a leitura porque isso é importante não só para negros, é importante para todo mundo, para que a gente entenda como sabotar esse sistema, né? Porque a gente precisa de que todas as pessoas estejam conscientes do porquê elas falam o que falam, de onde elas falam, para a gente conseguir desmantelar isso. Quando a gente fala, reclama do lugar de fala, quando a gente fala reclama do lugar de fala, é porque muitas vezes o negro se coloca como alguém que detém o saber por si só. Né? Então, ele se coloca como professor de racismo até mesmo para os negros. Uhum. Isso é que tem que ser. Está falando que você tem que enxergar o mundo, né, e falar da sua experiência e entender isso do ponto de vista de pessoa branca, não como alguém que vai me explicar o que é a minha vivência. Né? A gente tem que ouvir a sua experiência de homem gay é muito diferente da minha mulher negra, meio negra, quase negra, questionavelmente negra, feminista. Vai ter toda uma questão dentro das nossas profissões, né? Enfim. E por aí vai. O Fábio Ferreira perguntou se existem grupos extremistas no paganismo celta. Que julgam e falam o que vocês fazem. Não é verdadeiramente o paganismo celta? Ah, todo dia. Grupos extremistas existem em todas as espiritualidades, né? Ainda mais na celta. Ainda mais numa que tem esse conceito mal interpretado de Europa, né? Então, isso infelizmente acaba sendo pretexto para grupos com viés nazifascistas acharem que eles são mais europeus do que o resto da população, simplesmente pelo fato de serem brancos, né? Então, sim, existem esses grupos extremistas e eles usam desse falso pretexto de ancestralidade branca para deslegitimar qualquer pessoa que não seja branca participando de religiosidade celta. Felizmente, isso é um consenso pelo menos do meio druídico que eu tenha conhecimento, de que as pessoas não são muito amigáveis com essas pessoas, né? Os grupos que eu tenho notícia de que são extremistas, tem bastante tempo que eles não estão na mídia, não vejo há muito tempo eles se manifestando, não tem tido problemas, então, graças aos deuses, eles foram jogados para o escanteio, né? Mas eu acho que é um pessoal que se reúne aqui, né? Isso não é uma questão bem aceita, isso não faz parte da sexualidade, isso não é uma questão aceita. O nacionalismo, ele fez um grande favor para o imaginário racial das pessoas acreditarem que são brancas, né? Porque a gente fala francês e acha que francês é uma criatura que brotou do chão da França, pura e branca, e assim ela continua lá até hoje. Como se francês não fosse uma mistureba da galera do Império Romano, que é a mistureba, porque eles saíam invadindo, saíam catando gente de tudo que é gente para formar o exército, mais os gauleses que já estavam lá, mas sei lá mais quem, o sururu na zona.
A gente fala português também como se português tivesse brotado do chão aquela criatura branca, como se português não fosse lusitano, com seu tíbero, com o Moro que invadiu o Palácio, né? Ninguém fala disso, a gente fala, né? O francês. Eu sou italiano. Véi, você tem noção da mistura que tem na Itália? Para começar, se você... Né? E aí eles lacram esse passado mestiço e se colocam como, não, são os franceses. Gente, se você é um ser humano que é um gênero de primatas que surgiu ali na Etiópia, você não pode ser racista. Não dá. Você já tem uma mistura enorme. Então, eu acho que se você quiser ser racista, você tem que ser um átomo de luz, porque aí realmente você não tem com nada. Mas se você é um animal, se você é um ser humano, principalmente, não dá. Tem mistura no seu sangue, tem até peixe na sua família, tem bactéria, então vamos parar, né? Não dá. Não dá, não tem como. O Fábio tem gente que julga o que a gente faz. Tem o tempo todo, não é o verdadeiro paganismo celta. Não, não é mesmo, porque eu não sou celta para começar, né? Então, não tem como eu fazer o verdadeiro paganismo celta, porque eu não sou celta. A gente faz uma releitura, uma reinterpretação contemporânea de uma religiosidade nova, né, de acordo com a nossa Constituição Federal, que não poderia arrancar a cabeça das pessoas e botar na porta da minha casa, como o paganismo celta fazia. Não dá, não é legal. Não posso, a gente não afoga o nosso rei ritualisticamente num pântano, né? Então, essa coisa de verdadeiro é o que eles fizeram lá na Idade do Ferro. De lá para cá, são ações, né? E mesmo assim eles discutiam entre si, porque os celtas, fechando ainda mais o círculo, né, dentro dos gaélicos, Irlanda, Ilha de Man, Escócia, existiam várias tribos, não era uma coisa unificada, e eles disputavam entre si sobre quem era o verdadeiro. Então, se eles brigavam, não sou eu que vou entrar no mérito de querer fazer a verdadeira religião celta. Se tem alguém dizendo que a gente não é o verdadeiro, a gente fala, realmente, né, não. Próximo. Qual o papel das religiões no enfrentamento da discriminação racial? Perguntou o Jaderson. Ó, o papel das religiões eu não posso falar, né? Porque eu só posso falar daqui, da nossa. Nossa ordem, ela sempre se posicionou politicamente. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Né? Tá aí, o perfil da ordem foi trocado pela bandeira antifascista. Né? A gente não tem lugar de neutralidade aqui. Existe não tem uma palavra em português boa para isso, para misconception. Existe um conceito errado em português de que o druidismo é a religião da paz. E a paz quer dizer tu ficar em cima do muro, não tomar partido, não se meter com isso, uma neutralidade que não existe em lugar nenhum. E a gente usa o nome druidismo na falta de um nome apropriado, né? Considerando que o druidismo é um leque múltiplo de espiritualidades que não tem relação nenhuma com aquilo que foi feito na Idade do Ferro, que acabou e morreu sem que a gente soubesse o que é. Isso tem que ficar muito claro. E a gente não reconhece esse conceito, que a gente sabe que historicamente os druidas se posicionaram, iam para a guerra e pegavam em armas, sabe? Negociavam quando tinha que negociar e não negociavam quando não tinha que negociar. Então, a gente se inspira no caráter bélico dos povos célticos. Se existiu esse celta paz e amor neutrão, não quero me meter, nós não os conhecemos e nós não nos inspiramos nesses. Nós nos inspiramos em pessoas que resistiram contra a escravidão, resistiram contra a opressão, que lutaram pelas suas terras até o fim, em menor número, com menor número de armas, do jeito que podiam, ficando do lado daquilo que era certo. Tá, Jaderson? Então, a nossa ordem, ela segue essa linha. Quando tiver algum assunto gritante, como a gente está vendo aí a consolidação de um regime fascista no governo brasileiro, a nossa ordem vai se posicionar. Se você está em Valonau e não gosta de política, está incomodado com questões, com abordagem de questões feministas, está
abordagem de questão antirracista, porque não basta não ser racista, já disse Angela Davis. É preciso ser antirracista, estar atento, estar firme e contundente no combate ao racismo. Porque não ser racista é neutralidade. Não é essa a ordem para você. A gente precisa de atividade. Em Valon, a gente está aqui para o enfrentamento. Mas a gente podia fazer uma tática disfarçada. Não é assim que a gente trabalha. A gente dá a cara a tapa, a gente se posiciona, né, enquanto ordem. A gente não vai bater na casa de todos os nossos membros, fazer uma entrevista, mas nós somos uma ordem que se posiciona, se posicionará sempre, sempre, em prol de todas as causas relacionadas a direitos humanos. Complementando a sua resposta, Dulceza. Direito LGBT, direito humano, isso é direito humano. Discriminação religiosa, racial, enfim. Eu acho que isso não é um papel nem só das religiões, né? Como qualquer instituição social, a gente tem o dever de ser contra todo e qualquer tipo de opressão, né? Valon já se posicionou contra a homofobia, contra machismo, já tivemos lives e lives sobre isso, rodas de discussão. Seria incoerente da nossa parte, enquanto uma organização que foi fundada por um homem gay e mulheres, muitas mulheres participam de Valon, eu acho que a esmagadora maioria, né? No nosso corpo sacerdotal temos muito mais mulheres do que homens, e os homens que tem são homens gays, então, assim, não tem como a gente não se posicionar frente a todas essas discussões, né? E eu acho que quem está em Valon e cultua os deuses irlandeses ou os deuses celtas e não tem essa consciência de enfrentamento das injustiças, primeiro desconhece o caráter da ordem que participa e desconhece o caráter da mitologia, né? Porque os nossos deuses, desde sempre, desde que a Irlanda existe, eles enfrentaram diversos grupos que tentaram terminar eles, tentaram escravizá-los. Temos deusas que sofreram tentativas de estupro e buscaram justiça e triunfaram e jogaram maldições e mataram seus estupradores. Então, é completamente incoerente cultuar esses deuses e estar em Valon e não se pôr combativo a isso. Aliás, eu acho que isso é incoerente em qualquer esfera da vida humana, né? Nós, enquanto uma espécie, a gente não pode tolerar que porções da nossa espécie sejam dizimadas por coisas banais, né? Por coisas que não interferem em nada na organização social. Então, o papel das religiões e o papel da nossa religião e o papel de qualquer esfera da vida social é combater essas opressões, sem exceção. Não tem um espaço da nossa vida em que a gente tem a oportunidade de estar isento. A gente tem que se colocar como um ser político em qualquer lugar que a gente habita. Existem vários grupos de espiritualidade céltica, ou que se dizem de espiritualidade céltica, vários grupos de sagrado feminino, vários grupos de espiritualidade de modo geral, gente, que agem como se fossem um complemento da vida da pessoa, como se fosse um local de divertimento, uma pausa, um spa mental, e as pessoas se reúnem em círculos e cantam e batucam e dão as mãos e se abraçam e aquilo fica um verniz por cima da vida da pessoa. Só que seguir uma religião que se inspira na Idade do Ferro, que se inspira nesses povos da antiguidade, é aceitar o modo de vida desse povo. Então quer dizer que eu tenho que cortar minha luz elétrica e morar no meio da floresta. Não. A gente não precisa copiá-los mimeticamente, mas a gente precisa entender que essas pessoas não tinham uma diferença entre como eu vejo o mundo e o que é a minha religião. A minha religião é como eu vejo o mundo. Não faz sentido nenhum você prestar culto a deuses que foram para a guerra, para a batalha, para o enfrentamento daquilo que eles consideravam opressor, daquilo que eles consideravam que era uma desonra, daquilo que era contra as leis, e você não querer que politicamente a sua ordem faça isso. Ou achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso para a gente é uma esquizofrenia. Eu lembro que a gente perdeu vários membros quando falou sobre a causa feminista. Vários membros. Eu não sei o que essas pessoas pensam.
Tem deuses que você cultua a mulher e acha que uma mulher é inferior. Quando a ordem fala de feminismo, não, a ordem não devia falar sobre isso. Olha só, a ordem vai falar sobre tudo. Porque nós estamos inseridos no mundo. Nós não praticamos uma espiritualidade céltica para fazer um spa mental dos nossos problemas. Aí depois eu volto para o mundo, porque eu vim aqui, acendi incenso, botei saia rodada, fiquei girando e agora eu posso voltar para a minha vida. Não. A nossa vida é a nossa religião. Elas estão atreladas. E a vida é enfrentamento. Eu vou ler um comentário da Camila, que eu acho super importante pontuar. A Camila diz assim: acredito que muitos brancos se acomodaram nessa fala de lugar de fala para não parar para pensar. Eu, como branca, sei que o processo é às vezes doloroso, sutilmente reproduzimos coisas. Por isso se abrir para enxergar e ler, ouvir gente preta. É um processo, mas se abrir para enxergar é a primeira coisa. Justamente, Camila, eu acho que muita gente branca tem a posição de eu não vou ser racista, eu vou me calar sobre esse assunto e já está o suficiente. Mas isso contribui, de certa forma, porque essa pessoa individualmente vai parar de produzir discursos racistas, mas isso não é o suficiente. A gente precisa que as pessoas brancas entrem na luta antirracista, racializem o seu próprio discurso, entendam de onde vem as afirmações que fazem, as concepções que têm. Então, não é só necessário nos ouvir, não é só necessário que vocês se calem, é necessário que vocês nos ouçam, aprendam, né, com o que a gente pode ensinar e sejam porta-vozes também desse movimento. Né? A gente precisa de mais vozes ecoando essa mensagem. E ainda mais pessoas brancas que estão em círculos que elas detêm privilégio. Uma pessoa branca sendo antirracista em meio a outras pessoas brancas que são racistas vai ser muito mais ouvida do que a gente gritando. Né? Então, a gente precisa da colaboração de vocês, mesmo nesse sistema que legitima o privilégio de vocês, para que vocês possam nos ajudar. Então, a gente ganha muito mais com um branco antirracista do que um branco calado. A gente precisa que vocês falem e que vocês falem por nós, quando possível, no meio de outras pessoas brancas. Que vão ouvi-los, né? Pois é. Talvez seja muito difícil para nós dois não se posicionar, né? Porque enquanto negros isso nunca nos foi uma opção. Eu não posso resolver que eu não vou ser negra e passar isentona pela rua, que ninguém vai me ler como negra. O tempo todo as pessoas ficam questionando a minha capacidade intelectual, se eu tenho mesmo diploma, o tempo inteiro, a vida inteira. Isso, eu não tenho essa opção, né? Não vou me posicionar ou não vou. Quando eu saio na rua com o meu cabelo natural e as pessoas perguntam se eu não conheço aquele último alisamento ou aquele salão ótimo que faz uma escova marroquina, sabe? Eu não tenho a opção de não ouvir esse racismo, eu não tenho a opção de não ser lida como alguém menos pessoa, o meu cabelo é menos cabelo, a minha raça é menos inteligente. A gente não tem essa opção, por isso que quando alguém fala assim, vocês não deviam se posicionar contra o fascismo, eu falo assim, existe essa opção. Isso é um privilégio de vocês, ainda mais nós dois que somos do Rio de Janeiro, gente, ser negro no Rio de Janeiro é uma outra questão. Ser negro no Rio de Janeiro tem outros poréns, né? Então, assim, a gente realmente não entende. Assim, vocês podem não se posicionar. Entendi. Que legal, gente. Eu queria saber onde é o botão de liga e desliga da opressão. Me passou. Nunca me passou que eu não poderia não me posicionar, porque, né, é evidente. A Regina perguntou se eu sinto mais preconceito de gênero ou de raça. Eu sinto mais preconceito de gênero, porque, como eu falei, o de raça ele é sempre sutil. Ele é sempre sutil. É sempre quando alguém me pergunta se para dar aula de arte tem que ter diploma. Para dar aula de arte tem que ter diploma? Tem. Mas você se formou? Só falta pedir para ver o papel. Aí vai ter gente que vai falar, não, mas isso não é racismo, isso é falta de informação. E aí vai passar por aquela sutileza.
sabe? É o colega que chegou depois e é promovido. Então, como a gente tem essas sutilezas, às vezes a gente mesmo não percebe. O de gênero é mais óbvio, ele é mais claro. No Bledovindo só dá esquerdista. Quando nasce na direita, a gente devora a cria. Estou lendo aqui. Tem uma filha negra, sei como é. Quando é filiação, é mais doloroso ainda. Essa live tem que ficar gravada. Eu acho que a gente vai ficar gravada, vamos deixar. A gente não tem a opção de não deixar gravada. Não temos, né? Então, a gente queria muito falar sobre isso, falar primeiro que a nossa ordem é uma ordem que se posiciona. Isso não é esquerda ou direita, gente. Isso é uma questão de direitos humanos. E se por acaso isso parece um discurso de esquerda, ok, também, a gente está numa boa. O nosso sacerdote-chefe falou sobre isso nas eleições, né? Que parecia que a nossa ordem era de esquerda, mas assim, isso nunca foi pensado, né? Que partido político é uma ordem religiosa. Não. Porém, nosso discurso, a nossa fala, ela se alinha, né, com o que a esquerda, de modo geral, vem defendendo, que para mim não é uma coisa de esquerda, para mim é uma coisa assim, de direitos humanos. Exatamente. Né? As pessoas vivas, tratar todo mundo com respeito. Se você é de esquerda, então tá. Se a sua inclinação política acha errado lutar pela liberação de pessoas, quer sejam pessoas negras, quer sejam pessoas LGBT, quer sejam mulheres, se a sua direita não comporta isso, eu acho que você tem que rever as suas inclinações políticas, né? Porque essa concepção de direitos humanos, como a gente tem, né, começou com muitas ressalvas no liberalismo, né, com a Revolução Francesa. Então, eu acho que, mais do que a esquerda, a direita também devia adotar essa luta pelos direitos humanos, né? Porque ser humano tem na direita, tem na esquerda, tem no centro. Então, não é coerente com o liberalismo de forma alguma. Preconceito, né, gente? Já deu. Não cola mais isso em qualquer parte do espectro político, né? Claro que a gente tem as nossas preferências, mas não é para ninguém endossar esse tipo de comportamento. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Não sei, a gente nem fez uma pauta, né? A gente teve tanto problema para entrar ao vivo, os dois, problema. A gente foi no. E a gente não combinou uma pauta. Mas era para falar dessa questão da ancestralidade. Ninguém aqui está usando de religião europeia como tática de branqueamento, né? Não é esse o nosso caso. Né? Não há problema nenhum em ser da ancestralidade que for, e seguir uma espiritualidade céltica. Todos os grupos sérios que eu conheço, no Brasil, com todas as diferenças que Vala não tem com todos os grupos, eu não conheço nenhum grupo que vá fazer um discurso diferente, falar que é necessário ter linhagem X, DNA, tal, para pertencer a esses grupos. Nenhum grupo assim, né? Nem nenhum grupo sério do exterior, nenhuma das ordens grandes prega isso. Os celtas também não pregavam isso, eles se misturavam, eles casavam um cara de um povo, outro do outro, eles adotavam criança adoidada, eles davam filho para adoção. Então, isso não tem fundamento nenhum. E um dos grandes termômetros, eu acho que para essa questão do racismo, pelo menos entre os nossos deuses, é que, não sei se vocês estão muito familiarizados com a mitologia irlandesa, mas a Tuatha Dé Danann é um conceito muito mais de afiliação do que de linhagem sanguínea, né? Porque temos, por exemplo, o Lula Fada é um deus que é metade... A mãe dele era Fomoeri, que é uma tribo inimiga da Tuatha Dé Danann, e o pai dele, o Cian, era Turra, então ele é um deus mestiço. E ele é super bem aceito na Tuatha Dé Danann. Não tem dúvida nenhuma de que ele é um deus bom, que ele é um deus que faz parte dessa família. Por outro lado... Ele é criado por uma terceira, né? Por uma terceira raça, justamente.
Por outro lado, temos Bress, que é filho de uma deusa da dor e de um fomoriano. O Bress é tão mestiço quanto o Lu, e ele tem um caráter abominável, né? Ele é o deus que leva a Turra de Danann para a escravidão. Então, a gente pode ver claramente nesse mito que não é uma questão de ancestralidade nesse ponto sanguíneo, né? Não, os seus pais, os seus avós não determinam quem você é uma questão de caráter, é uma questão de postura. Então, até agora, nenhum deus veio reclamar comigo que eu sou negro e estou cultuando eles. Então, acho que isso é um bom termômetro para saber se eu estou ou não na religião certa. Nem vai, gente. Isso não existe. Isso não existe, tá? Mais alguma pergunta? Nós já vamos para 50 minutos de live. Eu acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar. Acho que tem uma pergunta da Márcia. Como conseguimos, se é que isso existe, identificar se uma pessoa é negra? Me explico. Eu não me leio como branca, mas me sinto incomodada quando me esfregam na cara que eu não sou preta e não posso me posicionar. A fala de vocês vem de encontro a esses pontos de gratidão. Eu acho que no Brasil, isso depende de onde a gente está, né? O Brasil tem um sistema de identificação de raça baseado na cor da pele. A gente é um país colorista, né? Então, quanto mais características negroides, por assim dizer, um indivíduo apresenta, mais ele é identificado com a negritude, mais ele vai sentir na pele os efeitos desse racismo, né? A minha mãe é bem retinta, mas meu pai é bem branco, então eu já tenho uma pele mais clara do que a da minha família materna, né? Então, em comparação a eles, eu sinto um pouco menos os efeitos do racismo, né? O meu nariz é um pouco mais fino, o meu cabelo não é tão crespo quanto o da minha família. Então, eu acho que no Brasil, Márcia, a gente vai ter esse termômetro de negritude com base no preconceito, né? São as pessoas brancas que determinam quem é negro ou não no Brasil, com base no número de características negroides que a gente apresenta. É um conceito, obviamente, datado, estúpido, né? Porque não leva em consideração um monte de variáveis, mas infelizmente é assim que funciona. O André está fazendo uma pergunta também. Se a gente acha que as artes, né, em geral, sobretudo a música, um meio bom e adequado para se falar e divulgar a questão antirracista. E assim tratar de uma forma mais humanitária do que separatistas para as pessoas em geral. Eu acho que qualquer artista tem esse compromisso social, né, todo ser humano tem esse compromisso da luta contra a opressão, né? Eu acho, obviamente, que as artes têm um papel fundamental em qualquer forma de luta antifascista, antirracista, antimachista. Óbvio que sim, é um meio mais do que adequado para se falar. Eu acredito que sim também, né? O Alan é poeta e eu sou artista visual, desenho, pinto, faço escultura, além de ser professora de arte. E eu concordo com a brilhante Simone quando ela fala que o artista ter a obrigação de refletir o seu tempo. Porque o artista que não refletir o seu tempo, ele vai ser o artista alienante. Né? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler perseguiu os artistas da vanguarda modernista, ele perseguiu e destruiu obras de Picasso, de Modigliani, de Matisse, que refletiam o seu tempo, e ele promoveu os artistas que promoviam a arte que levava os conceitos dele. Então, os artistas que pintavam família feliz, fazenda com vaquinha e casinha, eles eram patrocinados para propagar as ideias do ideal de modelo de sociedade do Reich. Então, a arte ela é lugar para se falar de qualquer coisa. E enquanto tiver o artista isentão, os conceitos destrutivos da sociedade, eles vão sendo disseminados. Isso é fato. Fábio perguntou se existe culto aos Fomori. Não que eu saiba. A gente entende os Fomorianos como forças da natureza, forças do caos, forças que fazem parte
do cosmos, né? No sentido de que existe ordem e existe caos. Então, o caos não vai ser destruído, né? Mas que a ordem seja estabelecida ante o caos. Eu deixo com isso culto aos fomorianos. E até para complementar, né, o que que é o culto? O culto é uma forma da gente entrar em contato com essas divindades e tentar manter uma relação, né? Então, quando eu faço contato com Deus, ofereço alguma coisa para Ele, é porque eu quero que se forme uma relação de amizade, de reciprocidade entre nós, para que eu tenha benefícios na minha vida pessoal. Então, por isso que a gente aborda deuses da ordem, porque são deuses que vão colaborar de alguma maneira construtiva e objetiva na minha vida. Cultuar forças do caos, ok, tipo, eu acho que a pessoa tem total liberdade para fazer isso, mas eu não vejo qual a razão para se fazer isso, né? Porque o caos é indiferente do seu culto ou não. Então, acho que você pode até prestar culto e essas divindades vão continuar se comportando da maneira que elas bem entenderem, sem necessariamente trazer alguma benesse. Então, se existir o culto, na minha opinião, ele é inefetivo. Até nas Ilhas Story, que são que é uma ilhazinha na Irlanda, que eles cultuavam Balor, parece que eles tinham um culto a Balor, né? O mito é diferente. Aí Balor era um rei bom e cujo trono foi usurpado pelo malvado rei Nuda. Então é uma versão diferente. Eles não cultuam o Balor como a gente faz a leitura da Segunda Batalha de Moitura, que ele era um rei ladrão, usurpador. Eles têm uma versão diferente. Então eles não interpretam aquela figura como um ser caótico, como a gente faz, assim. Existe a magia do caos, né? Existe, não sei qual é a... O Thiago comentou que em JF tem. Eu não sei, porque JF é tão diferente que parece um hemisfério para mim. Eu fingi que não vi. Vocês falam do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul é bem pesado o racismo. O Rio Grande do Sul tem uma questão de se achar a pequena Europa, né? De questão de apagamento do povo negro, da cultura negra, da ancestralidade negra que tem aí. Eu tenho certeza disso, mas eu falei do Rio de Janeiro com relação ao racismo institucional, sabe, Márcia? Com a questão do genocídio policial, né? A gente tem um governador genocida, que tem políticas genocidas, né? A gente teve, há pouco mais de um ano, um pai de família morto na frente da sua família com 80 tiros de fuzil. Gente, não quero nem saber o que materialmente, que morte é essa? A gente tem Ágata, a gente teve João Vitor, que foi morto dentro de casa pela polícia. A polícia entrou dentro da casa e matou um menino de 14 anos. No dia seguinte, morreu Rodrigo no Morro da Providência, um menino negro de 19 anos, que estava pegando uma cesta básica da mão dos seus professores, de dia. E no dia seguinte, na Cidade de Deus, morreu outro João Vitor. Isso que chega de notícia. Fora os dias, é diário. Negros estão sendo mortos diariamente. Não pensem que os Estados Unidos e França e Londres está pegando fogo por conta de George Floyd. Tem uma série de mortes em sequência que culminam naquela morte televisionada absurda do George Floyd, que era um músico. Então, como não se posicionar, né? Então, assim, não foi, nossa, estava tudo bem lá, é uma paz danada, morreu um negro, todo mundo incendiou o supermercado. Não foi assim. Não foi simples assim. Era para esse país estar fazendo a mesma coisa. Desde a morte lá do moço com 80 tiros, que eu nem sei o nome dele. Era para a gente estar fazendo a mesma coisa. Sinceramente. Alguma pergunta mais? A gente já pode ir encerrando por aqui. O papo rendeu, né? Foi tão bom ter vocês nos ouvindo por uma hora. Né? O Thiago está falando aqui, caos não tem como. Imagina cultuar forças caóticas da natureza. A gente já tem caos o suficiente, gente. Né? A religião de espiritualidade céltica é para manutenção da ordem, é para a gente tentar organizar as coisas, dar sentido. A Zorra, né, já está aí.
tá? É isso. Então, acho que a gente... Deus dá uma ordem sobre o caos, sim, é isso. E puxando esse assunto da ordem, né, de tipo, opressão, racismo, homofobia, transfobia, machismo são agentes do caos, gente. Então, a gente, como agentes da ordem, a gente tem que preservar a vida humana de todos os seres humanos, sem restrição, e inclusive daqueles que mais precisam, que são as pessoas oprimidas, né? Então, esse é o nosso compromisso enquanto religioso, enquanto cultuadores da Turra. A gente não pode se calar frente a isso de forma alguma. Olha, Naomi! Linda! Então, acho que nesse clima de tanto acolhimento, obrigado a todos que puderam assistir a live conosco, as perguntas, as colaborações. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente espera que isso tenha sido construtivo, de que alguma lição saia daqui. Tenha conseguido esclarecer. A gente se coloca à disposição, né, para tirar dúvidas. Eu e do Feza, enquanto membros de Valon, né, que tem esse compromisso com a comunidade, eu acho que essa é a hora da gente estar disponível para que essas coisas, para que essas dúvidas, para que essas questões não se perpetuem, né? Então, em nome de Valon, no meu nome, eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que a gente possa cada vez mais ter diálogo e conversar e discutir todas essas questões. Obrigado a todos e todas. Muito obrigada a todo mundo que participou. Ai, Misha, sua linda. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Adorei as perguntas também. Nossa, adorei, gente. Adorei. Achei muito bacana. Espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma para essa discussão, para o entendimento das pessoas sobre a questão racial em geral, sobre a questão racial dentro da nossa espiritualidade, sobre a questão política dentro da nossa ordem, né? E quem quiser chamar depois no particular, ou tiver alguma questão. Eu sei que tem muita gente que tem medo de perguntar, porque também tem uma parcela do movimento negro que fala assim, não sou seu professor, não tem que te explicar, vai aprender sozinha, mas toda essa parcela, você pode perguntar para dialogar, para poder tirar dúvida. É isso. Bênção dos deuses, dos ancestrais, dos espíritos, todos. Beijinhos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.